parlamento espanhol pediu ao presidente Pedro Sánchez que reconheça o candidato Edmundo González da Venezuela como o vencedor da eleição naquele país. Só que o parlamento não tem competência para tal. Tendo essa competência, o presidente da República, que já disse que não vai seguir aquela solicitação parlamentar. Mas isso acabou criando uma irritação do governo da Venezuela, cujo presidente da Assembleia, que é o parlamento, pediu o rompimento de relações diplomáticas, comerciais e consulares com a Espanha. Levado pela extrema-direita, o parlamento espanhol, que ali a gente sabe que a extrema-direita é muito forte, e chega a arrebanhar milhares, às vezes 1 milhão de pessoas nas ruas, mas não conseguiu até hoje maioria no parlamento. E tem essas maiorias eventuais que de vez em quando provocam o governo. O governo é chefiado pelo socialista, do PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol, Pedro Sánchez, de 42 anos, e que se encontra atualmente fazendo negócios na China, e com quem o país parece ter boas relações, apesar dos atritos da China com os Estados Unidos, já que a Espanha é membro da OTAN. Mas seja como for, isso, além de ter provocado a irritação do governo venezuelano, toca numa questão muito séria e muito sensível, que são os contratos da Repsol com o governo venezuelano. Agora, por exemplo, noticia-se que os Estados Unidos aprovaram uma resolução pela qual a Repsol poderá investir 6 bilhões de dólares na exploração de petróleo na Venezuela. É um negócio fabuloso. Aqui nenhum governo poderá fechar os olhos, tanto o espanhol quanto e principalmente o venezuelano. O presidente da Venezuela, sentindo que o parlamento espanhol iria adotar aquela decisão, já tinha ontem se emancipado sobre sua posição e a posição do governo venezuelano. Luego fueron millones de españoles que apoyaron a Franco y que todavía votan por el PP. Ele lembrou que milhões de espanhóis que seguiam o Franco, o ditador Franco, votam no PP, que é o Partido Popular e que foi autor dessa resolução pelo reconhecimento de González Urrutia. La basura del PP, de la ultra... E aí ele fala no lixo do PP e da ultradireita. La derecha. Y la ultrabasura. E o ultra lixo. De Vox, que es la ultraderecha. De Vox, outro partido que também impulsionou aquela questão, que é a ultradireita. Que tem conceito colonialista da América. Eles têm um conceito colonialista da América. Se vai demonstrar amanhã em uma votação que tem no Congresso. Então isso se vai demonstrar amanhã que uma votação que tem no Congresso foi a que aconteceu hoje. Não parece, Delcy? Não parece, Delcy, ele se dirige à vice-presidente Delcy Rodrigues, que está do lado dele. Chamate a tu amigo, o chanceler da Espanha. E aqui ele fala aqui, chama teu amigo que é o chanceler da Espanha. E explica-lhe e mostre a ata da independência. De 5 de julho. E mostre el parte de Simón Bolívar de La Habana. E mostre a decisão de Simão Bolívar para que saiba que a Venezuela e será irremediavelmente livre, mediavelmente livre,
soberana e independiente soberana e independente de Madrid, de Madrid, de España y del mundo entero. da Espanha e do mundo inteiro. En Venezuela no pasarán. Se lo juro. El fa. Na Venezuela não passarão. O fascismo na Venezuela não chegará. Sente a delicadeza da questão pelo noticiário de El País, que é o grande jornal espanhol e o maior veículo de comunicação na língua hispânica, incluindo países da América Latina. Diz aqui, por exemplo, que o presidente do parlamento da Venezuela pede romper relações diplomáticas e comerciais com a Espanha. A manchete é a morte do autócrata Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, que morreu aos 86 anos, hoje em Lima. E aí segue a notícia do Congresso Espanhol pedindo que o governo reconheça a vitória de Edmundo González. Já no editorial, o jornal El País diz: Venezuela não pode ser um pretexto. Reconhecer como presidente eleito a González Urrutia como pretende o PP, que é o partido majoritário ali da direita, e que encaminhou o pedido ou a solicitação ao Pedro Sánchez para que reconheça a vitória do Urrutia, diz que distorcionaria a pressão que exerce a União Europeia, né? A União Europeia ainda não se pronunciou e aguarda os acontecimentos. Mas por trás disso tudo, há o grande temor de se repetir com o González Urrutia, o fenômeno Juan Guaidó, aquele presidente que era um presidente da Assembleia Legislativa que não tinha poder nenhum, mas que se declarou nas ruas presidente interino da República ou presidente encarregado. E logo aquilo foi, uma manobra articulada tanto pela Europa quanto pelos Estados Unidos, e logo ele foi reconhecido, primeiro pelos Estados Unidos, Canadá e todos os países europeus e todo o sistema ocidental, como o Japão, inclusive, que não cortaram relações diplomáticas com a Venezuela, mas reconheceram o Juan Guaidó como presidente. Aquilo gerou uma bagunça diplomática que até hoje esses mesmos países não conseguiram se desvencilhar, porque tinham que tratar de assuntos, por exemplo, comerciais, industriais com a Venezuela, com o presidente da Venezuela, que era o Maduro, enquanto tinham que desconhecer, na prática, o presidente interino ou o presidente fantoche, Juan Guaidó. Então isso a União Europeia está querendo evitar, apesar de pressões de Washington na direção de que se renove, esse tal de presidente interino. Vejamos finalmente como é que se deu essa decisão do parlamento espanhol, segundo esse material aqui do G1 de O Globo. O Congresso da Espanha reconhece Edmundo González como presidente eleito da Venezuela. O governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no entanto, diz que não levará em consideração a votação parlamentar. Em rede social, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, comemorou grande vitória. Aqui estão os deputados de direita, ovacionando a votação, o resultado da votação. Em votação nesta quarta-feira, o Congresso da Espanha reconheceu Edmundo González como presidente eleito da Venezuela. A proposta que começou a ser discutida na terça-feira, quando ocorreu uma manifestação na porta do local, e a filha de González, que reside na Espanha, leu um recado do pai pedindo ao governo de Pedro Sánchez que lidere o reconhecimento de Edmundo González nas instituições europeias
e instâncias internacionais com o objetivo de garantir que em 10 de janeiro de 2025 ele tome posse como novo presidente da Venezuela. Segundo a agência de notícias Reuters, no entanto, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, não levará em consideração a votação parlamentar.